bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa programação diária para falar de filosofia, de espiritualidade, de crescimento para dentro de nós. Meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e seja muito bem-vindo, mais uma vez, a esse nosso momento de olhar para dentro, e ser conduzidos por esse livro, o Diário Estoico, que está nos conduzindo desde o dia 1º de janeiro e vai nos conduzir até 31 de dezembro, com fé em Deus, para a gente começar uma nova perspectiva, reflexões que nos trazem crescimento espiritual, O lembrete diário aqui é: somos espírito dentro desse corpo físico, que vai perecer em algumas décadas apenas. E aí, quando o corpo físico ficar aqui na Terra, como o seu espírito vai estar? Melhor do que entrou? Pior do que entrou? Igual? Sem fazer diferença? E não vamos desperdiçar, essa linda existência aqui nessa Terra apenas com coisas materiais, Não que elas não sejam importantes, elas são sim, muito. Mas vamos voltar o olhar para o nosso espírito também, Afinal, isso aumenta a nossa qualidade de vida, E enche o nosso coração de fé, de esperança, de propósito, de amor também, de paciência, que a gente começa a entender as coisas, de um outro jeito. E, gente, nossa, eu vou compartilhar com vocês, que ontem eu comecei um curso de filosofia na Nova Acrópole, Todas as quartas-feiras à noite vai ter aula presencial e eu tô muito empolgada com isso. Ontem foi muito legal e agora eu vou poder trazer mais conhecimento para vocês, mais perspectivas de outras filosofias clássicas, e tô muito entusiasmada. Nossa, e outra, que foi presencial, porque minha vida profissional e acadêmica tem sido online há um tempo, E agora ter o contato físico, poder abraçar as pessoas, trocar ideia presencialmente, nossa, me deixou muito feliz, muito, sabe? Encontrar gente que tá na mesma busca, no mesmo pensamento, na mesma filosofia. Foi muito gratificante, muito legal mesmo. Me deixou muito animadaça, E eu espero que vocês recebam, diariamente tudo isso que tem para passar para vocês, que agora vai se enriquecer bem mais, Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos, gratidão para quem tá aqui, Gratidão para quem tá aqui diariamente. Então vamos começar a nossa live de hoje, Lembrando que gosto de começar com o Salmo 64, pedindo proteção contra os inimigos. E ontem eu vi uma postagem interessantíssima, que era falando assim: vamos pedir proteção sim, contra os nossos inimigos, mas também vamos pedir coragem para enfrentá-los, Para a gente não ficar se acovardando de só pedir proteção, igual a gente faz aqui, mas na hora que algo desafiador chega, que a gente tenha fé, coragem, motivação e perspectiva, noção de como enfrentar esse desafio, esses perigos, esses inimigos. Então, que sejamos fortes, que a gente peça proteção, mas também coragem, determinação, força mental e emocional de enfrentamento desses desafios, Então, vamos começar com o Salmo 64. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem quiser fechar os olhos, Quem quiser só abrir o coração para receber as palavras, Lembrando que o Salmo 64 fala sobre palavras, fala sobre voz, sobre pensamento. Então, vamos ficar bem atentos a isso, Então, vamos começar e depois a gente passa para reflexão filosófica, certo? Então, vamos lá. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade e questionam tudo que se pode questionar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos.
Desse modo serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Então, quem sabe o que fala, que é positivo, não teme, né? Não tem por que ter medo, porque entende que está no caminho, né? Mas quem faz, pensa, sente e emana palavras de baixa frequência e acha que está fazendo isso escondido, a própria língua vem e passa uma rasteira, né? De súbito, de imediato. Então, a questão aqui não é que Deus é um cara vingativo, punitivo, julgador. Não. Ele é tão justo que você vai receber simplesmente aquilo que você está mandando, né? Então, assume esse BO, assume essa responsabilidade de cuidar do que está dentro de você, do que está na sua mente, do que está no seu coração, para que você fique relaxado, tranquilo, pleno, de falar, não, eu fiz a minha parte, né? Se Jesus voltar agora, se Deus baixar aqui e falar assim, fulano, Sávia, como foi sua ação na terra, como foi seu comportamento? Né? Já que a gente fala tanto do juízo final, se for agora, você vai bater no peito, né, e honrar, tipo, não, eu dei o meu melhor, tentei modificar o meu comportamento ao máximo, tentei servir, né, evoluir o meu espírito, eu tô tranquilo, fiz até onde eu consegui, eu tentei, eu me esforcei. Ou vai ficar envergonhado, né, de falar, eu sabia toda a teoria e não pratiquei nada, né, e aí, como é que faz? Então, né, vão assumir esse BO, né, pra nós, de cuidado que está dentro da gente, do que a gente está enviando, correspondendo com o universo toda hora, né? O que a gente manda, ele devolve, né? E aí você vai temer ou vai se glorificar com as coisas que você está mandando. Então, assim a gente protege do nosso inimigo interno, né? Então vamos lá para o Diário Estoico de hoje, 6 de abril. 6 de abril, gente. Hoje é 4 de abril. 4 de abril. Não deixe que nada lhe suba à cabeça. Interessante. E a passagem que eu vou ler aqui é de Marco Aurélio, do livro Meditações. Né? Marco Aurélio, que foi imperador romano e filósofo estoico. E Meditações, que é um livro diário dele, era um diário pessoal de reflexão, de anotação sobre as coisas que ele percebia. Né? Então vamos ver o que ele está percebendo aqui hoje. E diz o seguinte: fique atento para que não te tornes um imperador. Evita essa mancha. Pode acontecer contigo. Por isso, continua simples, bom, puro, inocente, franco, amigo da justiça, temente aos deuses, cortês, afetuoso e forte para teu próprio trabalho. Luta para permanecer a pessoa que a filosofia desejou tornar-te. Reverencia os deuses e cuida das outras pessoas. A vida é curta, o fruto dela é um bom caráter e as ações pelo bem comum. Né? Então a filosofia é uma busca pela sabedoria, né? Uma sede de saber. Né? O conhecimento ele é teórico, né? Mas a sabedoria ele é a vivência daquela teoria. E quando a gente fica mais sábio, vamos por assim dizer, mais sociáveis a gente fica. Né, mais bons de convivência. E a gente tem que desenvolver essas características que ele está falando aqui, né? De continuar simples, bom, puro, inocente, franco, amigo da justiça, né? Para distribuir esse conhecimento que a gente tem. Né? Seria muito egoísta e prepotente a gente ter tanto, se abastecer de conhecimentos, de buscar conhecimentos, mas para ficar só dentro de nós, né? Para ficar isolado. E casando isso, né, com uma experiência minha, uma sabedoria minha, que ano passado eu morei por 6 meses numa zona rural, isolada, né, sozinha. E chegou num momento que eu não conseguia mais ir pra dentro de mim, que eu não estava sendo mais desafiada. Eu estava simplesmente numa paz profunda, né, encontrei minha paz, a minha solitude, mas parou, estagnou a minha existência. Sabe? E aí eu tava mais sensitiva, mais conectada com Deus, com o universo, com a natureza, com todas as coisas naturais, as lições naturais que estão disponíveis para nós. Eu tava entendendo, lendo elas diariamente, mas não tava distribuindo, não tava aplicando na prática. Então meio que parou de fazer sentido tudo para mim, porque eu tava muito em paz,
muito observadora e entendedora das lições da natureza. E pronto, tava ficando em mim, né? Tanto que daí a vida se movimentou, me tirou do eixo, sacudiu de cabeça para baixo, me botou num lugar onde eu tenho que praticar todo o conhecimento que eu tive naquele período sozinha, né? Tipo assim, você conheceu coisas, agora você vai para o convívio social para ensinar e para aprender. Então, o sábio, ele vai lá pro meio da galera, pro meio da comunidade, para exercer esse comportamento, né? E compartilhar com o outro. E perceber, né? Se doar para elevar outras pessoas, né? Então, vamos nos tornar essa pessoa que a filosofia quer que a gente se torne, né? Mais humanos, mais virtuosos, mais próximos um do outro, né? Mais união, mais amor, mais afeto, mais acolhimento, mais paciência, né? Paciência e compreensão de consciência que a gente está aqui num nível escolar muito baixo, né? E nós erramos constantemente, todos nós. Então, por que a gente fica muitas vezes paralisado, né, no erro do outro, né? Isso eu falo pra mim, isso serve pra mim também. Tudo que eu falo aqui primeiro passa por mim, né? Não pensem que eu não sou testada, eu sou testada o tempo todo, né? E eu tava até brincando ontem que eu tenho reprovado, né, em algumas questões comportamentais e a vida me colocou na escola de novo, né? Tanto que fui parar na escola de filosofia todas as quartas-feiras à noite, né? E é desafiador? Mas é possível treinar, né? E se você olhar para esse ponto da transição de que antes eu era ignorante, eu não sabia nada, aí eu comecei a saber, aí eu comecei a perceber como eu tô reagindo nessas situações. Então já é um avanço, né? Eu saí da escuridão, enxerguei a luz e agora eu tô me tornando luz. E isso demora um tempo, não é do dia pra noite, né? Essa vivência na natureza me fez perceber isso também, que nada é do dia pra noite. E a sociedade, a cidade, insiste em falar que não é tudo pra ontem, né? E não existe isso, né? Então, assim, a gente fica em contraste, em guerra com o nosso sistema biológico mesmo, com a natureza, né? O sistema da vida o tempo todo. Então, vamos refletir sobre isso. E vamos ver agora o que os autores do Diário Estoico estão falando sobre essa passagem do Marco Aurélio, né? Sobre a gente aproveitar essa existência para crescer o espírito. E diz o seguinte: é difícil até conceber como deve ter sido a vida para Marco Aurélio. Ele não nasceu imperador nem chegou a essa posição por vontade própria. Ela foi simplesmente imposta. Ainda assim, ele se tornou o homem mais rico do mundo, chefe do exército mais poderoso da Terra, governando o maior império da história, considerado um deus entre os homens. Não admira que ele escrevesse pequenas mensagens como esta para lembrar a si mesmo de não perder o rumo. Né? Tem uma passagem do Marco Aurélio que ele fala que começou a observar os imperadores, né? E ele falou que todos eram esquecidos rapidamente. E ele não queria ser um imperador efêmero, assim, né? Que todo mundo esquecesse dele rápido. E aí eu acho que ele começou, sob tanta pressão, né, que ele teve, olha, o cara foi o maior de várias coisas, um líder nato, um guerreiro, um sábio, né, inteligentíssimo. E sob essa pressão dele, ele teve que desenvolver características espirituais, características humanas mais fortes, né, virtudes, valores, se sutilizar. Né? Ele foi um milho que virou pipoca, né? Um carvão que virou um diamante. Sob pressão, ele cresceu. E essas anotações dele, esse diário, com certeza é uma âncora, né? Para ele se perceber e não perder o rumo de si, né? Então, ele é um super exemplo, né? Maravilhoso. Então, não admira que ele escrevesse pequenas mensagens como esta para lembrar a si mesmo de não perder o rumo. Sem elas, ele poderia ter perdido a percepção do que era importante, né? Então, assim, ele só foi lembrado até hoje, ele é um ícone, uma referência atemporal, porque ele desenvolveu essas características sutis do ser humano, as virtudes e os valores, coisas que os outros imperadores não focaram, né? Ficaram só na matéria, e a matéria, como a gente vive falando aqui, acaba rapidamente. Então, os outros imperadores eram esquecidos?
Porque não elevaram o espírito, não conectaram com essa essência nossa, né, com os nossos costumes, que são atemporais. Né? Então, Marco Aurélio chegou nesse ponto. E aí ele segue infinito. Né? Até quando vai se ouvir falar de Marco Aurélio? Espero para sempre. Né? E há quanto tempo não se fala dele? Então, é esse achado. Né? Por que uma música é clássica, por exemplo? Porque ela conecta com algo em nós que é do ser humano. Né? Que vai passar geração em geração, de geração em geração, mas aquele aspecto vai continuar em comum. É como se fosse uma raiz nossa. Né? Nós somos árvores, mas a nossa raiz é a mesma. E fica escondida a raiz. Mas vem a arte, vem pensadores, vem ideias, vem coisas atemporais, né? Que conectam com a gente. E isso faz a pessoa virar lenda, né? Sair do mito para a lenda e ser perpetuado na história, né? Romper o limite do tempo. Então Marco Aurélio é digno mais ainda por isso, né? Que ele encontrou esse ponto e ele se perpetuou na história. Então vamos lá, sem elas, ele poderia ter perdido a percepção do que era importante, vitimado pelas mentiras de todas as pessoas que precisavam de algo dele. E aqui estamos nós, seja o que for que estejamos fazendo, com o risco de ficarmos também sem rumo. Quando experimentamos o sucesso, devemos tratar de não deixar que ele nos mude, né? É aquele ditado, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Né? Se a pessoa já erra, peca, se corrompe no pequeno, imagina no grande. Né? Então dê um mínimo de poder para alguém e você vai ver como ela reage a isso. Né? Se ela vai ser contaminada pelo poder, pela a noção de grandeza, ou se ela vai continuar humilde, né? Com essas características, né? De simples, bom, puro, cortês, franco, afetuoso, né? As características positivas do ser humano. Então, quando experimentamos o sucesso, devemos tratar de não deixar que ele nos mude, de manter nosso caráter, apesar das tentações para não o fazer. Né? É provar sua própria força, é se tornar invencível, né? Falar, não, isso não me convém, isso vai tirar minha paz, talvez me dê prazer agora, mas daqui a um tempo, esse prazer vai ser sucumbido por uma dor, por uma consciência pesada, né? Então, assim, será que vale a pena? É ter essa noção, né? Uma balança mental e emocional de falar, não, isso pode me beneficiar agora, mas depois vai ser pior, então não vou me deixar me corromper. Né? A gente pensar no prazer a longo prazo, nas consequências a longo prazo. A razão deve mostrar o caminho, não importa qual seja a sorte que nos caiba. Então é isso, é trazer a razão para medir essa questão do prazer, do que vale a pena, do que não vale, né? De como reagir aos desafios. Então, vamos buscar, né, esses pontos atemporais, esses pontos que despertam o nosso espírito, né? Que se você quiser deixar uma história, uma mínima história, nessa terra, né, nessa existência, assim como Marco Aurélio, né, que nos conduz até hoje, acesse em você as suas virtudes, os seus valores, né? E uma coisa que a gente fala muito na terapia sobre questão de relacionamento é: tenha em mente, claramente, os seus valores inegociáveis, o que você abre mão, né, o que você flexibiliza e o que você não flexibiliza. Isso dá um norte pra gente para manter a nossa paz também, né? Então, além de você se concretizar na história, né, deixar um pedacinho, uma pegada ali, você faz escolhas melhores, você se conhece melhor, você se relaciona melhor, né, em todos os relacionamentos. Então, não deixe que o poder, né, essa questão da matéria aqui da Terra subir à sua cabeça, né? Lembra constantemente, somos espírito, e espírito não leva nada dessa Terra material, né? Mas leva as experiências, leva os aprendizados, leva as emoções que foram despertadas e sentidas, né? Então vamos buscar isso, essa sutileza do ser, né? Pra gente ser atemporal, pra gente ser mais bem sucedido também nessa existência aqui. Certo, gente? Essa foi a reflexão de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, né? Gratidão para quem ficou até aqui agora. Já peço encarecidamente, né? Deixa o seu like, seu coração. Compartilha esse vídeo com alguém se fez sentido para você, né? Se você gostou. Convide pessoas para estar aqui com a gente também diariamente, né? De segunda a sexta, 6h15 da manhã, sábado e domingo. É mais flexível o horário, né? Então, ativa o sininho de notificação também para quando eu aparecer online no final de semana, vocês já saberem e já virem para cá junto comigo, certo? Então, um beijo para vocês que ficaram aqui. Desejo um dia abençoado, sutil, protegido, pacífico, agradável para vocês. E até amanhã, né? Até amanhã. Então, um beijo, se cuidem e façam um bom dia.